Bom dia, comunidade ABCcom. Tudo bem? Estamos aqui mais um mês para mais uma edição do ABC Webinars. Como você sabe, todo mês a gente tem pelo menos um encontro para trazer informação relevante para o nosso negócio na área de marketing e comunicação. Lembrando que passam por aqui os membros da nossa comunidade. E você também pode fazer um webinar aqui com a gente, falando sobre um tema da sua escolha. Bom, e hoje nós vamos falar sobre um tema muito bacana, diferente, porque todo mundo tem falado sobre metaverso, né? Tem buscado estudar, entender o que é o metaverso, já entendendo que as marcas estão ali participando, né? E até a gente fica perguntando assim, como que a gente deve lidar com isso, né? A gente estava até conversando em off aqui com a nossa palestrante, já pensando, poxa, o prêmio um dia tem que estar lá no metaverso, alguns eventos têm que estar lá no metaverso. Então, a gente vai falar um pouquinho desse universo, obviamente, o porquê do tema de hoje. Então, eu vou começar aqui passando para vocês algumas informações importantes. Então, o nosso tema de hoje é a propriedade intelectual no metaverso. Mas por que a gente vai falar sobre isso? Vocês têm visto aí várias notícias no mercado dizendo sobre a presença das marcas dentro do metaverso. Vou passar alguns exemplos aí para vocês. Então, a gente vê que as principais marcas estão dentro do metaverso, quando a gente fala assim, as marcas de luxo, marcas bilionárias, e até as marcas já aqui do Brasil, e principalmente algumas delas, vocês vão ver na próxima notícia, já inspirando o varejo atual, ou seja, já está sendo modificado esse panorama, né? O metaverso já passa a ser uma realidade para muitas das marcas aqui no Brasil. Inclusive, isso foi tema de um programa nosso, você vai ver aí, no Marketing Now, lá pela TV Mais ABC, que você pode acompanhar lá no YouTube da ABCcom. Nesse programa, a gente trouxe uma noção do que é o metaverso, como utilizar, o que as agências poderiam fazer, o que as marcas poderiam fazer. Tudo bem, até aí legal, aí você já vai começar a pensar assim, bom, eu como agência, junto com o meu cliente, vou pensar em soluções para colocar a marca do meu cliente, do meu produto no metaverso. Tudo bem. Só que como que você vai proteger estas marcas, estes produtos dentro do metaverso? Foi por isso que então a gente chega no nosso webinar de hoje com a nossa querida amiga Luísa Caldas, que é CEO da Unielas Marcas e Patentes. Para quem não sabe, né, a Luísa faz parte aí da nossa comunidade, cuida das marcas de muitas empresas e de muitas agências aqui da nossa comunidade, inclusive das marcas da ABCcom. E ela vai trazer hoje para a gente como cuidar, né? Como cuidar das marcas, dos produtos, quem tem direito do quê. Não sei se você vai lembrar, mas lá atrás, nos primórdios da internet, tinha aquela coisa dos domínios, né? Quem era dono do domínio? O cara corria para escrever um domínio de uma marca famosa para depois tentar vender esse domínio de uma forma cara. Para quem não viveu os primórdios da internet, talvez você não vai saber o que é isso, mas muita gente ganhou dinheiro vendendo domínios na internet, né? Então, como que é a presença? De repente, a sua marca ainda não está no metaverso, quando você decide entrar, você vê que a sua marca já estava lá, ou de alguma forma. Então, como preservar e como cuidar dessa marca é sobre o que nós vamos falar no dia de hoje. Então, eu tenho a honra de chamar minha amiga Luísa Caldas. Luísa, bom dia, tudo bem? Ótimo dia, Luciano. Ótimo dia ao pessoal que está nos assistindo aqui, aos nossos membros da comunidade. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez, falando de um tema que está tão em alta e está então em evidência aqui, tanto para nós, profissionais de propriedade intelectual, como para o pessoal de marketing. Muito legal. E lembrando, né, pessoal, que você pode acompanhar pelo YouTube da ABCcom. Hoje também, de uma forma especial, está lá no nosso Instagram também, né? E lembrando que este webinar vai ficar gravado lá no nosso canal. Nós sempre fazemos às 9 horas, entre 9 e 10 horas. Tem muita gente que ainda está levantando, está nas primeiras reuniões, não pode acompanhar no horário ao vivo, mas consegue assistir depois no canal da ABCcom no YouTube. E, obviamente, lembrando que quem participa ao vivo concorre a prêmios. Lu, vamos começar então? Não sei se você já quer ir falar sobre a parte do impacto ou se você quer fazer uma primeira introdução aí sobre o metaverso. Até porque acho que tem um videozinho aí para a gente ver também. Como que você... Vamos falar primeiro sobre esse universo aí do metaverso?
Muito bem, Luciano. O metaverso, para a gente, é uma surpresa, porque para algumas pessoas, quando nós vamos falar a respeito, a gente tem aquelas pessoas que já sabem, que já estão antenadas e já estão trabalhando aí com uma visão de futuro, futuro próximo. Nós temos aquelas pessoas que não sabiam, mas recebem isso como uma novidade e consegue codificar isso de uma forma positiva para os seus negócios, e a gente tem aquela turma que não sabe absolutamente de nada, é como se a gente estivesse falando de uma coisa de outro mundo. Então é bastante interessante que a gente traga, assim, essas informações aqui, até mesmo para desmistificar algumas, né, alguns paradigmas que algumas pessoas têm a respeito, e eu acho que hoje, com essas informações, cada um dentro do seu setor de atividade vai ter vários insights para utilizar o metaverso ao seu favor. E aí a gente tem um vídeo aí, né, Luciano? Que aí eu acho que a gente pode começar aí com um vídeo para elucidar o que a gente está falando. E é um vídeo muito legal, porque a gente fala aí, né, dessa ideia toda do meta do Mark. Então, a gente consegue introduzir o tema mostrando um pouco do que ele traz para a gente dessa ideia. Vamos ver? Hey, are you coming? Yeah, just gotta find something to wear. All right, perfect. Boy. Oh, hey, Mark. Hey, what's going on? Hi. Mark. What's up, Mark? Whoa, we're floating in space? Uh-huh. Who made this place? It's awesome. Right? It's from the creator I met in LA. This place is amazing. Boz, is that you? Of course it's me. You know I had to be the robot, man. I thought I was supposed to be the robot. Whoa. I knew you were bluffing. Hey, wait. Where is Naomi? Let's call her. Naomi. Hey, should we deal you in? Sorry, I'm running late, but you've got to see what we're checking out. There's an artist going around Soho hiding AR pieces for people to find. 3D street art? That's cool. Send that link over so we can all look at it. This is stunning. Okay, that is something. It's awesome. I love the movement. Wait, it's disappearing. This is amazing. Hold on. I'll tip the artist and they'll extend it. Wow. Brilliant. If you guys like it here, I have another room that you're gonna love. Check out this forest room. Huh, let's see it. Koi fish that fly? That's new. This is wild. Hey, one sec, Boz. It's Priscilla. Hey, you have to see this. Beast is going crazy. Oh, I love that guy. We've got to show that to the kids. Can you also send that to my dad? I'll message him. All right, see you at home. This place is great, Boz, but there's something I got to get back to. All right, so that's a glimpse of a few ways that we're going to be able to get together and socialize in the metaverse. Estamos de volta. Ô, Lu, esse vídeo é muito legal. Para quem quiser ver de novo, ele está numa matéria que foi publicada pelo portal Terra, né? E também tem no YouTube esse vídeo para quem quiser poder assistir aí novamente. Ô, Lu, isso dá um panorama, né, de que a gente está com tudo conectado, está tudo interligado e a gente vai ter essa realidade, né? A gente, inclusive, o Rubens, né, disse lá no nosso programa que você já pode abrir conta no banco real, mas dentro do metaverso. Já vai estar no nosso dia a dia isso, né? Exatamente, Luciano. Nós que somos profissionais de propriedade intelectual, nós temos esse assunto muito próximo de nós e nós já vimos estudando isso já há um tempo, né? A gente tem estudado isso desde outubro do ano passado, enfim, porque antes até mesmo de falar sobre esse assunto, nós precisávamos discutir muito a respeito qual seria o impacto disso nas questões de propriedade intelectual e afins. Então, é um assunto que para a gente agora está sendo muito divulgado, mas a gente já estava nos bastidores, já verificando o que estava acontecendo, enfim. E como sempre, o mercado americano sempre dando o pontapé inicial, né? As empresas americanas, enfim, dando o pontapé inicial, para depois as coisas chegarem no Brasil. Porém, isso também não é tão ruim, porque a gente também acompanha qual a movimentação das empresas lá,
para que a gente possa criar doutrinas e que a gente possa acompanhar o mesmo movimento aqui. Então, o que testou, o que está dando certo lá, que a gente pode fazer aqui e fazer de uma forma exponencial, né? Então, e qual, assim, até entrando nessa parte do tema, qual é o principal impacto social e ambiental que você vê aí? Porque a gente, de alguma forma, né, isso vai impactar as relações de trabalho, como as marcas se apresentam, né? Como eu falei, a gente vai ter que também ter o cuidado, né, de cuidar das nossas marcas e produtos nesse ambiente, né? É como se fosse um outro mundo com a nossa marca ali também, né? Na sua opinião, quais são os principais impactos que a gente tem aí do ponto de vista social e ambiental? O social, né, o impacto social é um impacto muito positivo. E nós conseguimos ver isso de uma forma mais clara, infelizmente, né, por conta da pandemia. Porque antes da pandemia, a gente ainda tinha aqueles hábitos, a gente tinha aquela resistência de, por exemplo, fazer uma reunião online, de assistir uma live, né? A gente tinha essa resistência, a gente não tinha, assim, tanta oferta nesse sentido. Home office, então, nossa, era visto, assim, como uma coisa terrível, né? Como uma coisa que realmente não fosse pegar, uma coisa que não tivesse mesmo uma eficácia. Com a pandemia, as pessoas começaram a ver que a tecnologia, ela vem para nos ajudar. Ela não vem para afastar pessoas como muitas pessoas acham. Então, quando a gente começa a falar assim de metaverso, que metaverso nós vamos poder fazer, por exemplo, um evento, né, uma reunião de negócios, que a pessoa pode trabalhar de onde ela estiver, sem necessariamente precisar se deslocar, a gente começa a ver um impacto social aí. Então, vamos lá. Processo migratório. Então, se você, por exemplo, tem um filho e tem vontade de estudar nos Estados Unidos, em Harvard, enfim, nessas faculdades, grandes faculdades dos Estados Unidos, você não tem mais necessidade, com essa situação da tecnologia, do metaverso, você não tem necessidade mais de deslocamento, sair de perto da tua família, ter custos, por exemplo, de estadia, custos, enfim, que a gente sabe que um deslocamento recai sobre a pessoa. Você pode ser um aluno aqui no Brasil, recebendo a mesma carga de informações, a mesma carga de conteúdo, e você acabar se formando como profissional no país que você está. E trabalhando, inclusive, no país que você está, né? E até mesmo aqui dentro do Brasil também, né? Essa migração, ela é muito consolidada ao longo dos anos. Então, a gente vê pessoas que saem da sua cidade natal para vir estudar em São Paulo, para vir trabalhar em São Paulo, porque quer? Não, porque as oportunidades estão aqui, porque fisicamente a gente precisa estar aqui. Com o metaverso, não. As universidades poderão chegar lá, naquela cidade pequenininha, lá do sul de Minas, do Amapá, do Macapá, enfim, e qualificar pessoas para que aquelas pessoas possam trabalhar nas suas cidades, possam ser médicos, possam ser engenheiros, né? E possam alavancar a economia. Então, do ponto de vista social, a gente imagina que o impacto vai ser muito positivo por conta disso. É o que você falou, acaba até, vamos dizer assim, rompendo as fronteiras, né? Você falou de estudar numa universidade fora, e esse diploma ser válido lá e aqui. As relações de trabalho, né? Você contrata uma pessoa de fora, qual relação de trabalho que é? Então, quer dizer, vão ter coisas aí para serem, não digo estudadas, né? Mas como implementar e trabalhar com essa realidade, né? De você estar tendo essa possibilidade de ter, por exemplo, uma unidade do seu negócio em outro país, mas, na verdade, dentro do metaverso, né? Então, é uma coisa... E até falando sobre isso, isso acaba, talvez, mudando, como a gente falou, a própria relação de trabalho, né? E aí, depois, eu acho que também a gente fala sobre até o impacto psicológico que tem disso, né? Das pessoas que ficam muito inseridas e só dentro do metaverso, a gente até falou isso lá no programa. Perfeito. E aí você acaba tendo de fato, né? Porque quando a gente fala da propriedade intelectual, da proteção da marca no Brasil ou em outros países, na verdade, ela vai estar protegida dentro de todo esse universo, né? Seria mais ou menos isso? Isso aí ainda é uma discussão, tá, Lu? Isso aí ainda é uma discussão. Nós chamamos essa palavra de jurisdição, e isso aqui ainda é uma discussão para nós como profissionais de propriedade intelectual, não só aqui no Brasil, como do mundo todo. Então, a gente já está fazendo parte dessa discussão, porque a legislação que nós temos, como sempre,
a tecnologia ela chega sem ter uma legislação que realmente compreenda o impacto que isso vai causar. Tá? Então, o que nós temos hoje é o quê? Registro de marca no Brasil é válido no Brasil. Se eu quiser explorar essa marca no exterior, eu tenho que registrar no exterior. Então, isso é muito fácil, isso é muito tranquilo de compreensão. Quando você está no metaverso, você está no mundo todo. E como que a gente vai ter essa divisão de jurisdição? Isso aí ainda é uma discussão que é um tema para uma próxima live. Tá bom, não, perfeito. Porque realmente, para nós também, acaba tendo um impacto muito grande para a criação de doutrinas, inclusive. Legal. Antes de a gente continuar aqui sobre o nosso tema, falar sobre as perspectivas comerciais para as marcas, eu vou aproveitar porque o pessoal está interagindo muito, tanto pelo YouTube quanto pelo Instagram. Você mande aí a sua pergunta. Só aproveitando, acho que até em cima disso, a Luana até perguntou assim, que você comentou sobre fazer uma cartilha para agências, sobre processo de naming para clientes, etc. O nome, vamos dizer assim, registrado, válido no nosso universo real, ele já é válido, já tem proteção no metaverso, ou é necessário fazer algum tipo de ação? Eu sei que a gente está cortando o nosso caminho, mas só para responder a Luana aqui. Não, fica tranquilo. Beijo, Luana. Luana é uma querida aí, né? Uma parceira aí. O que acontece? Vou pegar um gancho do que a gente acabou de conversar aqui. A gente não tem uma legislação que diz que a marca protegida aqui também estará protegida no metaverso. E eu prefiro nem falar do metaverso, a gente tecnicamente estamos utilizando outros termos. Qual termo que é o ideal? Ambiente virtual e de realidade aumentada, tá? Porque aí, se surgir qualquer outro ambiente virtual que não seja o metaverso, já está... É que o metaverso, como é uma palavra que está se popularizando tanto, ela vai acabar se tornando de domínio público. Mas, tecnicamente, a gente está considerando esse ambiente virtual de realidade aumentada. Esse ambiente virtual de realidade aumentada é um ambiente novo, ou seja, não está descrito em lei. Então, por isso que nós, profissionais de propriedade intelectual, estamos trabalhando em cima disso e verificando a movimentação das empresas de fora, o que elas estão fazendo para se proteger, mesmo não tendo uma legislação quanto a isso. Então, eu vou dar um exemplo para você que é muito interessante. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente já tem grandes marcas que já tem alto renome. O que é alto renome? É aquela marca que não precisa pedir registro em lugar nenhum do mundo, que ela já tem uma proteção total em qualquer lugar do mundo, tá? Elas estão pedindo registro de marca, porém com essa especificação, porque a gente tem a possibilidade de pedir uma especificação. Então, por exemplo, a gente tem grandes restaurantes aí, que eu não vou falar necessariamente a marca, mas né, a gente meio que entende fast food, que colocou assim no WSPTO dos Estados Unidos, que seria o NPI do Brasil. Serviços de restaurante e refeições dentro do ambiente virtual e realidade aumentada. Nós temos empresas de tênis que também registrou marca nesse sentido. Venda, comércio e industrialização de produtos de moda dentro do ambiente virtual e realidade aumentada. Por que isso? Isso não é à toa. Entendi. Né? Se elas são marcas de alto renome, elas não precisariam, em tese, se preocupar com isso. Porém, o direito não socorre a quem dorme. Então, se existe essa possibilidade já de deixar previamente com essa especificação, caso aconteça de uma outra marca entrar lá, um concorrente entrar lá e querer se beneficiar no sentido que, ok, você tem registro de marca no mundo real, aqui no mundo virtual é outra situação. Não há outra situação, porque eu tenho, sim, registro da forma explícita como comercialização de produtos de moda dentro do ambiente do metaverso. Legal. Bom, voltando aqui para o nosso roteiro, a gente ainda estava lá no impacto social ambiental, você falou do impacto ambiental, né, social. Você quer falar alguma coisa sobre impacto ambiental que isso coloca? Eu quero. Então, ambiental eu acho muito importante. Por quê? Por uma questão mesmo de crescimento demográfico, a gente viu essa questão do trânsito que a gente
Tinha, mas ainda tem, né? De deslocamento, impacto, né, da camada de ozônio por conta da poluição, e essa coisa toda. A partir do momento que você tem o metaverso e você tem essa possibilidade social de você trabalhar na sua cidade, você já elimina o seu deslocamento, queima de combustível, enfim, toda essa cadeia que impacta ambientalmente. Então, você já elimina isso, né? Então, a gente vê tanto essa questão social quanto a questão ambiental. Mas, claro, Luciano, tudo que a gente utiliza, qualquer tecnologia, ela pode ser boa ou ruim da forma que você utiliza. Se você ficar o dia inteiro, as redes sociais, por exemplo, se você ficar o dia inteiro nas redes sociais sem fazer nada, só vendo vídeos, isso não vai impactar em nada na sua vida. Mas a partir do momento que você utiliza as redes sociais para o seu negócio, isso impacta e muito nos seus negócios, na sua lucratividade, todo mundo sabe disso. O metaverso é a mesma coisa. Então, é a mesma coisa. Então, se você souber utilizar de uma forma que seja positiva, tanto para você socialmente, ambientalmente, comercialmente, nossa, a gente vai conseguir obter todos esses benefícios sociais e ambientais, assim, de uma forma muito, muito grande. Muito legal. Eu acho até importante, né, que a gente fale sobre isso, porque hoje, quando você falou até essa questão de deslocamento, enfim, a gente já sabe de empresas que estão contratando funcionários pelo metaverso, e funcionários que ficam dedicados a cuidar daquela marca, daquelas ações, daquela marca dentro do metaverso, né? Porque ali tem que também, vamos dizer, um ambiente ficar conectado o tempo todo. Ô Lu, antes da gente ir para o próximo tópico, você tinha falado aqui para a gente ver um vídeo, né, que fale sobre isso. Então, eu acho que vamos passar esse vídeo e aí a gente entra no próximo tópico que a gente vai falar, então, aí depois desse vídeo, sobre as perspectivas comerciais. Vamos ver o vídeo? O Revista Novo Tempo de hoje começa falando de tecnologia e mundo virtual. Trabalhar pode se tornar uma experiência cada vez menos física ou geográfica. Pioneiros do metaverso usam a tecnologia para atuar em home office, aproximando no mundo virtual colegas que estão distantes no mundo real. Não há limites para a imaginação. Vem ver! Hey, what's up? Sem limites físicos para o trabalho, a plataforma TeamFlow tenta reproduzir a atmosfera de um escritório para quem trabalha em casa. O avatar de Gavin Manikny aparece em uma tela mostrando um dos mundos acessíveis em realidade virtual por intermédio do aplicativo Immersed. Há muito valor em trabalhar em realidade virtual. No mundo real há muitas distrações, mas no virtual não. Você traz seu computador para a realidade virtual e pode criar vários monitores. Então, se você é alguém que tem muitas abas abertas ou aplicativos, você pode espalhar isso da maneira que quiser. Dependendo do humor, dá para escolher onde vai trabalhar. Um café parisiense, uma caverna misteriosa ou mesmo do espaço sideral. É só usar um capacete de realidade virtual, assim como milhares de outras pessoas que trabalham no chamado metaverso. Este universo paralelo é uma espécie de nova camada da realidade que integra os mundos real e virtual. Normalmente atuo em trabalho colaborativo na vida real, mas tive que desistir quando a pandemia começou. Por isso, queria encontrar espaços onde pudesse conhecer pessoas e construir relações profissionais. Por exemplo, no negócio que lancei, construí um plano de negócios em realidade virtual em um espaço público de coworking, onde pude conhecer pessoas que eventualmente colaboram no meu negócio. A pandemia deu origem às tecnologias de home office que permitem a remoção de barreiras geográficas e o trabalho em equipes remotas. Em meio à tragédia da Covid, as restrições sanitárias despertaram o interesse dos investidores no teletrabalho. Por ser uma opção ainda nova, os pioneiros do trabalho em realidade virtual preferem um anonimato para que esse modo de vida não seja mal interpretado. Estamos de volta. O Lu, quando a gente fala desse vídeo, só lembrando, esses vídeos também estão lá no YouTube, tá? Então, você pode procurar lá no YouTube que você encontra, caso você queira assistir novamente. Ô Lu, quando a gente fala disso, né, como a gente falou, está mudando completamente esse formato, né, e de pessoas até que vão, de fato, preferem, né, trabalhar, conviver, fazer algumas coisas dentro do metaverso.
Olhando por esse prisma, e a gente já falou, né, no início que muitas marcas estão ali, e entrando no nosso próximo tópico, quais são as perspectivas comerciais que você enxerga para as marcas? E, obviamente, a partir do momento que a gente tem as perspectivas comerciais, a gente também tem que ter os resguardos das marcas e dos produtos. Muito bem, Luciano. Uma coisa que é muito interessante a gente resgatar aqui é todo o contexto dessa evolução que nós tivemos na tecnologia da comunicação, né? Você iniciou, inclusive, aqui a live falando sobre a época do domínio, né? Isso foi em 95, tá? Em 95, muitas empresas não acreditavam que a gente pudesse ter domínios. Olha, o que é coisa do passado para a gente, né? Pudesse ter domínio de uma forma tão rápida. Em 95. Então, em 95, aquelas pessoas que estavam mais antenadas, não vou te falar que era um trabalho lícito, mas, né, não estava previsto em lei, as pessoas faziam. Elas iam lá e registravam jornalnacional.com.br, marcax.com.br, marcasfamosas.com.br, e quando os CEOs das empresas, os diretores se deram conta que precisaria ter site sim, que essa situação viria muito rápido, essa situação aconteceu. Então, eles tiveram aí um sequestro do domínio e muitas empresas tiveram que comprar os domínios que, em tese, seriam deles. As redes sociais, o movimento das redes sociais foi a mesma coisa. Quando a gente falava para as pessoas que você poderia fazer um webinar, por exemplo, aqui, falando para milhares de pessoas no mundo todo, como, né? Como que a gente poderia se relacionar com uma outra pessoa, namorar e casar, se conhecer uma pessoa por um aplicativo? Como, em que momento da vida eu entraria num carro de uma pessoa que eu não conheço para me levar em algum lugar através de um aplicativo? Coisas que pra gente hoje é trivial, mas antes disso as pessoas achavam que era um absurdo. No metaverso é a mesma coisa. Tem muita gente achando que o metaverso vem para tirar as pessoas desse relacionamento pessoal, enfim, e muito pelo contrário. Ele vem para que a gente tenha oportunidade de conviver com muito mais pessoas, tenha a oportunidade, por exemplo, de trabalhar remotamente, fazer reuniões remotamente, com a sensação de estarmos perto, né? A gente está vendo aí essa situação de home office, enfim, só que toda vez que você precisa falar com um colega de trabalho, você tem que passar um WhatsApp para aquele colega, ou você tem que marcar uma reunião, né, uma call, enfim, essa coisa toda, né? A partir do metaverso, não. Cada um vai estar na sua casa, por exemplo, e você pode ir na mesa do seu colega, resolver um assunto rápido, como se você estivesse lá, mas você está lá na sua casa. Então, é apenas uma evolução, é um próximo passo do que a gente já está vivendo hoje. Então, até como a gente falou lá naquele programa, né, de você entrar dentro de um banco, abrir a sua conta e você receber o cartão na sua casa, uma conta real, mas você abrindo ali pelo metaverso, né? Ou até o Rubens falando, né, um exemplo de um tênis que é vendido somente no metaverso e que custa uma nota. O que a gente percebe é que as marcas também vão aprender a utilizar isso, né, de uma forma comercial, da melhor forma para elas e interagindo com vamos dizer, o virtual e o real. Tanto que, né, até o Rubens falou que acho que foi um tênis que surgiu no metaverso e depois foi vendido no mundo real a tanto pedido que era. Quando a gente fala disso, você sempre, né, por exemplo, nos orienta para nós registrarmos todas as marcas, né, de qualquer produto, qualquer serviço, ou no nosso caso aqui de programas, de eventos. As marcas também vão ter que passar por tudo isso, e aí até a gente falando sobre isso, porque às vezes a gente registra marca, às vezes a gente registra formato de uma embalagem, patente de alguma coisa. Tudo isso também vai ter que, vamos dizer assim, ser regularizado dentro do metaverso? Sim, não existe uma obrigatoriedade em lugar nenhum do mundo de você registrar sua marca. Porém, quanto mais você aparece, mais perigo você corre de algum concorrente registrar sua marca na frente, você ser obrigado a retirar e começar do zero. E quanto mais tecnologia nós temos, quanto mais pessoas nós alcançamos, mais frágil fica essa situação e mais se faz necessária essa proteção.
Né? Quando a gente não tinha a questão da internet, nós tínhamos a mesma marca convivendo pacificamente em vários estados diferentes. Então, a gente tinha aqui uma empresa em Santo André, outra no Rio de Janeiro, outra em Curitiba, uma não sabia da outra, não tinha internet, não tinha nada. Hoje já não dá mais para isso acontecer. Porque a gente tem Reclame Aqui, a gente tem as redes sociais, enfim, a gente não pode ter a mesma marca para empresas diferentes. No metaverso, a mesma coisa. A gente não vai conseguir se mostrar para tantas empresas, para tantos consumidores, sem a proteção dessa marca. Porque o investimento vai ser muito grande, já é muito grande, né? Todos os dias o investimento que você faz, tanto financeiro, quanto de tempo, quanto de reputação, já é muito grande. Então, o risco que você corre é muito grande. Quem tem, precisa se regularizar, enfim, que a gente vai falar daqui a pouco, e quem ainda não tem, precisa fazer o quanto antes. E aí a gente depois, né, vai falar até sobre isso, né? De quanto você pode se antecipar, né? Mesmo que a sua marca ainda não esteja no metaverso, mas talvez daqui 4, 5, 6 anos ela possa estar. Então, se antecipar, né? A gente vai falar sobre isso. Indo para o nosso próximo ponto de pauta, a gente vai falar sobre alguns setores que são mais beneficiados com o metaverso. Hoje a gente tem setores que já estão utilizando mais ou que vão ser mais beneficiados com o metaverso, Lu? Sim, sim. A gente já começa a perceber, de acordo com a natureza da atividade, quais setores o metaverso vai beneficiar mais, tá? Existem alguns setores que as pessoas acham que não faz sentido para o mercado dela, principalmente aquele setor que o serviço necessariamente é presencial. Porém, se ela trabalhar um pouco e pensar um pouco estrategicamente, ela vai ver sim que o metaverso pode ser um canal de entrada para chamar esses clientes para ela. Então, vamos lá. Clínicas de estética. A clínica de estética em si, ela imagina, poxa, eu não vou poder fazer uma estética, um procedimento, um botox na minha cliente no metaverso. Claro que não, óbvio. Porém, você pode ter, por exemplo, a sua clínica no metaverso e você pode ter a sua cliente sendo atendida ali, recebendo dicas, esclarecendo dúvidas, conhecendo a sua clínica antes de ir até a sua clínica. Então, é muito mais fácil eu, como consumidora, eu consumir de uma clínica e ir até lá fisicamente para fazer os meus procedimentos, naquela que eu já tive aquela experiência, que já me surtiu a vontade de consumir naquela clínica do que aquela que eu só vi foto, que eu vi vídeos no Instagram. Entende? E tem um outro lado, né? Porque você pode, e isso a gente já vê acontecendo, dessa pessoa conhecer essa clínica dentro do metaverso e lá no metaverso já agendar a sua consulta presencial no mundo real. Fazer pagamentos e, enfim, a né? integração, né? Então, às vezes, a gente, obviamente, pensa em alguns serviços, como você falou, que são estritamente, né, o tratamento dentário, né, por exemplo, né, mas você pode utilizar o metaverso para uma série de coisas. Na verdade, né, Lúcio, hoje a gente vê setores que estão utilizando mais o metaverso, mas não sei, na minha opinião, não sei a tua, mas todo mundo pode estar no metaverso, é um outro mundo, né? Só que você tem ali outras formas de interagir, de serviços, de apresentação do seu produto, como você falou, de pagamento, mas você está presente ali nessa realidade. Você pensa pela mesma forma? Exatamente. Aqui a gente trabalha da seguinte forma, com a seguinte perspectiva. Nós vimos aí uma forma mista e uma forma 100% interativa. Então, qual é a forma mista? Então, tem alguns setores que a gente já consegue sentir dessa forma. Então, por exemplo, uma clínica estética, um dentista, um médico, enfim, né? Então, você tem a possibilidade de fazer um relacionamento com o seu cliente, se mostrar a sua marca, mostrar o seu potencial para o seu cliente, para que você possa fechar os trabalhos e, logicamente, entregar, ou o seu cliente vai até você, enfim. Então, isso aí a gente considera que é uma forma mista que o metaverso vem a utilizar, a ajudar essas marcas. E nós temos também a possibilidade de 100% imersiva, que é o campo da educação, por exemplo. Né? O campo da educação, como eu falei no começo, a gente entende que é o mais impactado positivamente, tanto para as pessoas, os clientes, quanto para as instituições que vão aplicar o conteúdo, enfim. Então, são profissionais de coaching, universidades,
escolas, enfim, tudo que é relacionado à educação, porque tudo isso pode ser transmitido de uma forma online, e quando a gente fala do metaverso, a gente tira aquele, né, aquelas travas que as pessoas têm de fazer online, eu não consigo ter interação. Não, você vai conseguir ter a mesma interação das mesmas pessoas que estão lá ao vivo. Então, para você residuar, vai ser muito melhor. Turismo. Como que uma agência de viagens fecha um turismo? Você, Luciano, quer viajar com a sua esposa, você está em dúvida se você quer ir para a Grécia, se você quer ir para Paris, se você quer fazer um tour do Brasil, enfim. Você vai na agência, ele vai te mostrar vídeos, ele vai te mostrar fotos dos hotéis, enfim. É dessa forma que acontece hoje. Imagina você indo na agência, de repente, ou a agência disponibilizando para você um link para você visitar, e ele faz um tour com você ali, em Paris, te mostrando os pontos turísticos, o que você pode fazer, o hotel que você vai ficar, você vai, né, ter aquela sensação de estar ali. Não é muito mais fácil para você, como consumidor, já fechar negócio do que através de fotos e vídeos, etc? Não, sem dúvida, né? E assim, a gente vê cada vez mais a integração das telas, né? Porque a gente até teve recentemente o Big Brother, e no próprio Big Brother eles fizeram uma experiência de metaverso, né? Então, a gente vê cada vez mais a integração das telas e a democratização, né, por exemplo, do uso do óculos ou dessas coisas que te fazem ter essa imersão. Então, eu acredito muito nisso. Só aproveitando, eu queria dar vários ois aqui. A Vivian Gil, que está no Instagram, falou parabéns pela escolha do tema. O Maurício Mancini, Carol Rossi, o nosso AP, a Robson, a Geraldo Aureliano, o Oguntes, também, várias pessoas também no nosso Instagram e também no nosso YouTube. E até, Lu, só complementando antes de a gente passar para o vídeo próximo tema, o pessoal aqui da nossa comunidade pedindo para que a gente lance a cartilha aí de naming. Então, eu já falei aqui que a gente vai lançar, vamos bolar aqui entre a Unielas e a BCCom, lançar essa cartilha importante aí que o pessoal está pedindo, né? O pessoal aqui da Érica da Geniali, a Lu da Black Beans, também da Oi, pessoal da Maiorino, da agência Wi-Fi, da Séries, do Estúdio La Bomba, Érica Bosco, Norma, enfim, todo mundo que está acompanhando. Antes de a gente passar para o próximo tema, você fez a sugestão de a gente ver um outro e último vídeo para que a gente possa entrar de fato nessa questão da propriedade intelectual e também aí a gente já vai conhecer um pouquinho das prevenções que as marcas já estão tomando. É isso, Lu? Exatamente, Lu. Vamos lá? Vamos lá. Agradecer vocês, prefeito, agradecer você, Ana Paula, pela oportunidade da gente estar demonstrando aqui a tecnologia, criando um ambiente para a Prefeitura de Uberlândia. Tem uma vocação empreendedora muito forte. E nas últimas décadas essa cidade virou referência nacional. O porquê que vocês acham que Uberlândia aderiu a essa vocação tecnológica? Bom, Maurício, primeiramente eu agradeço essa oportunidade. Nós estamos concluindo agora o Polo Tecnológico, será uma outra grande inovação na nossa cidade. Também aprimoramos no serviço público. Durante essa pandemia, nós já estávamos fazendo várias ações de informatização da Prefeitura, aproximando o nosso cidadão à Prefeitura. Tanto é que a cidade, nesse ano passado, conquistou o título de cidade inteligente, amiga da internet. Aí vamos apoiar todos os empreendedores de startup nessa área que queiram conosco modernizar tudo aquilo que a atividade pública tem para oferecer. Agora eu gostaria de ouvir a secretária Ana Paula de Governo e Comunicação, qual a sua opinião? Tem o UDLab, que foi aberto recentemente com o objetivo para atender as startups lá no Parque do Sabiá. Fizemos aí vários aplicativos, o aplicativo Mãe Uberlândia, a gente tem o aplicativo Saúde Mais Uberlândia, a gente tem o Salve Maria, que é um aplicativo extremamente importante de combate à violência contra a mulher. Qual que é a importância que você, prefeito, tem da participação de Uberlândia nesse polo agromineral? Olha, o primeiro polo agromineral lançado aqui na cidade de Uberlândia é uma maneira de você consolidar o uso do pó de rocha, através do basalto, do mica-xisto, várias rochas. Então, no momento onde nós temos a necessidade de reduzir custo na nossa produção, usar menos defensivo agrícola, porque o basalto ele tem o silício, ele fortalece a raiz da planta, a folha da planta, é menos defensivo agrícola.
E através dos remineralizadores, que é o pote de rocha, você introduzindo 5 toneladas por hectare, você retira em torno de 2 bilhões de quilos de gás carbônico da atmosfera, mais que a Alemanha ou o Japão. Ô Lu, esse é um exemplo aí de um órgão público. Fala um pouco aí sobre esse vídeo, né? E é interessante quando a gente fala sobre órgão público, porque muitas vezes a gente tem que ir lá para levar um documento, assinar alguma coisa, hoje tem assinatura digital, enfim. Mas fala um pouco sobre esse vídeo. Esse vídeo eu achei muito interessante, porque no Brasil a gente ainda não tem muita coisa, né, a respeito do metaverso, porém, por um espaço de tempo curto. Daqui a pouco vai ser um crescimento exponencial. E no vídeo você pode perceber que a gente está falando ali de Uberlândia, né, que é uma cidade muito tecnológica, uma cidade lá do Triângulo Mineiro, que saiu na frente nessa questão. Então, o que eles fizeram aí? Eles fizeram um teste de uma reunião que eles trariam, por exemplo, diretores de locais diferentes, lembra do impacto ambiental que eu falei, né, do social? Então, trouxeram diretores ali e eles estão discutindo temas, enfim, ou fazendo um atendimento para um usuário. A gente consegue fazer N coisas dentro da situação dentro do ambiente do metaverso. Cada atividade vai precisar entender o que é o metaverso e o que ela pode trazer de acordo com o seu ramo de atividade. Não vai existir uma coisa engessada, né? Então, você pode ver aí um órgão público, que em tese nós pensamos, órgão público não pensa em tecnologia, enfim. Não, muito pelo contrário. A gente pode, de repente, ter uma prefeitura atendendo os seus usuários ali, sem o usuário sair de casa. Olha o impacto que dá. Se a gente começar a pensar nisso como empresa, olha o impacto que você tem também de trazer os diretores, né, os gerentes das suas subseções de todos os lugares do Brasil, também para fazer uma reunião, para fazer um evento. E nós vimos ali um logotipo da Prefeitura de Uberlândia lá no fundo, né? Sim. Então, quando a gente começa a ver essas situações, a gente já consegue ver, de repente, o logotipo de um patrocinador ali. Supondo que fosse um evento, a gente poderia inserir um logotipo de um patrocinador. Então, você entende que é a mesma coisa que a gente faz aqui nos eventos presenciais, né? Quando a gente formata um evento, a gente traz patrocinadores, divulga a marca, a gente vai conseguir fazer também dentro do metaverso de uma forma muito mais ampla, ou seja, tendo uma visão muito mais exponencial. Eu fico pensando assim, em breve talvez vai ter um próprio, sei lá, um escritório da Unielas, e o NPI, coisas do tipo dentro do metaverso, né? Porque assim, você entra lá para pedir o seu registro de marca, o registro da sua marca dentro do próprio metaverso, né? Faz o atendimento, né? Por exemplo, antes da pandemia, olha para você ver como era a situação. Nós tínhamos um atendimento muito local, São Paulo, enfim, porque os clientes ainda tinham aquela crença que a gente precisava de se deslocar para lá ou eles se deslocarem para cá. Com a pandemia, eles começaram a tirar essas rupturas e a gente começou a atender clientes no Brasil inteiro de 2 anos para cá. Eu comecei a dar palestras no Brasil inteiro, porque todo mundo estava no home office, então se tornou uma coisa muito comum. Então, esse tipo de situação também vai se tornar muito comum. Hoje a gente não pede mais o telefone de ninguém, hoje a gente pede contato de WhatsApp ou pede o link do Instagram para poder seguir. Vai ser muito comum a gente pedir o endereço que a pessoa está para entrar lá dentro do metaverso. Né? Deixa eu entrar dentro do seu escritório, deixa eu agendar um horário com você, se você vai agendar um horário, vai falar com o profissional ali, vai te ajudar como se você estivesse no ambiente. E aí a gente consegue explorar muitas coisas, né? Enfim, patrocínios, coisas. Falando ainda, entrando no nosso próximo parte aí do nosso tema, falando da propriedade intelectual em si, a gente vai falar aqui de registro de marcas, registro de marcas de produtos, a gente fala do registro de patentes, de criações, de invenções. Quando a gente fala hoje no mundo real, a gente classifica essas marcas por classe. Né? Exato. O metaverso vai seguir a mesma linha, né? O velho exemplo da revista Veja e do Veja Produto de Limpeza. O metaverso vai ter essa mesma linha, vamos dizer, essa possibilidade de divisão de classes, na sua opinião? Como que você acha que será isso? Isso vai depender, Luciano, de como a pessoa vai utilizar o metaverso de acordo com o seu ramo de atividade, tá? Então, vamos lá. Entrando propriamente na propriedade intelectual, então, dentro do metaverso.
está repleta de propriedade intelectual que precisa ser protegida e que às vezes a gente não percebe. Você acabou de falar da marca. Um restaurante ou uma lanchonete, enfim, que estará dentro do metaverso, em princípio, ela já precisa ter a marca resguardada para atividade de restaurante, como a gente sempre faz. A única diferença é que a gente vai fazer a extensão, porque hoje se registra assim, é marca McDonald's, serviço de restaurante. Ponto. Nós vamos colocar registro de restaurante, incluindo o ambiente virtual e de realidade aumentada, para evitar, de repente, algum restaurante com a mesma marca, e eu não estou falando nem dessa de alto renome, tá? A gente vai falar do mercado como um todo. Então, de repente, eu tenho um cliente que é restaurante, tem marca registrada aqui, e lá no metaverso não. Aí entra alguém lá e monta o restaurante e começa a monetizar. Mas e se alguém monta uma loja de roupa? Não é restaurante, pode também não? Exatamente. Então, essa pessoa que tem a loja de roupa, ela também precisa ter a marca registrada junto ao NPI da mesma forma como qualquer outra. Um exemplo foi outro. Por exemplo, o McDonald's, você falou, ele está lá como restaurante e extensão de marca para o ambiente digital. Excelente. Mas alguém abre no metaverso uma loja de roupa McDonald's. Legal, pode. Perfeito. Aí o que acontece? Nós entramos agora com a questão de produtos digitais. Eu vou te dar o exemplo da Nike. A Nike, ela tem o produto digital que ela tem aquele tênis somente dentro do metaverso. Você não tem esse tênis para comprar aqui. E lá nos Estados Unidos, a gente tem várias marcas assim, que tem produtos só lá dentro do metaverso para vestir e para servir os avatares que estão dentro do metaverso. Isso são produtos digitais. Além de fazer o registro da marca de roupas, enfim, normal no NPI, nós também entraremos com a classe 09, que serve para produtos digitais. Então, mas, por exemplo, quando o McDonald's faz esse registro da extensão para o ambiente digital, ele engloba todas as classes no ambiente digital? Essa é a minha Exatamente, exatamente. Tem empresas, pelo que a gente tem estudado aqui, existem empresas que não vão ter necessidade necessariamente disso, né, de ter produtos digitais. Então, a gente falando de uma clínica estética, a única coisa que ela precisa fazer e que a gente recomenda é que ela tenha lá serviço de estética, incluindo o ambiente virtual. Mas ela não precisa necessariamente registrar para produtos digitais, porque ela não vai ter um produto digital. Então, a gente vai precisar entender, como sempre, só que de uma forma mais próxima, nós temos que entender qual é o projeto, qual é o planejamento do uso do metaverso para o cliente para fazer os registros corretos, tá? E aí, quando a gente fala de registro, não é só da marca, Lu, a marca é o principal, porque é o que mais aparece e o que é mais sensível. Então, isso é o básico, é o feijão com arroz. Isso aí não tem como. A pessoa vai ter que registrar a marca ou ela vai jogar dinheiro no lixo, vai ter problemas. Mas a gente fala também, por exemplo, de desenho industrial. Perfeito. Entenda bem que a Melissa, por exemplo, ela desenhou várias sandálias, registrou em NFTs, inclusive, para o ambiente virtual somente. Ela não tem aqui para a gente comprar. Então, isso é um produto virtual. Claro que precisa se registrar marca na classe de sandálias, de calçados, etc., mas ela também registra numa classe específica para produtos digitais, que a gente já sabe exatamente quais são essas. A própria Nike. A Nike também tem tênis ali que eles só vendem no metaverso. E olha só que interessante. Muitas marcas poderão se utilizar disso de forma mista, da forma que eu falei. Existem marcas que vão vender só ali, vão ganhar muito dinheiro, porque é muito caro, é coisa assim surreal de caro mesmo. Tem pessoas que pagam, ok. Mas tem marcas que vão poder testar produtos. E até te perguntar, é possível registrar uma marca ou um produto somente no metaverso e não no mundo real? Pode, sim, depende da forma que a gente especificar isso. Se for apenas um produto digital, a gente vai registrar na classe de produtos digitais. Perfeito. E a gente já tem especificações para isso, porque a gente já vem com a jurisprudência dos Estados Unidos, que é o que as empresas americanas estão fazendo, que não vão ser diferentes aqui. Tá? E aí tem essa questão desses desenhos. Esses desenhos precisam ser protegidos. A gente já entra no nosso próximo tema, pedir para o Fernando passar o slide, que é o que as marcas vêm fazendo para prevenção. Você falou que muito vem dos Estados Unidos, né? Provavelmente isso lá sai como um teste, um berço para o mundo todo, Lu.
Acho que esse é um primeiro ponto, porque talvez lá tenha um maior desenvolvimento. O que as marcas, então, têm feito como prevenção é isso dessa extensão para o ambiente digital, que é o que tem disponível hoje, mas pode ser que surja uma legislação específica? Pode. O que a gente não pode é esperar acontecer. É a mesma coisa do domínio. Hoje o domínio a gente tem doutrinas, enfim, hoje não é fácil. Hoje você não pega um domínio de uma pessoa famosa, registra no teu nome e depois pede resgate. No metaverso vai ser a mesma coisa. Só que, como a gente já sabe o que pode acontecer, como profissionais de propriedade intelectual, a gente já faz um caminho, já planeja um caminho de prevenção, para que quando ele estiver já com o planejamento do metaverso, ele já tenha tudo o que ele precisar já protegido. Direitos autorais do avatar, por exemplo. Direito de uso de imagem. Você viu naquele primeiro vídeo que a gente viu um holograma? A gente tem essa situação do holograma, por exemplo. Então, se alguém utilizar esse holograma de uma pessoa famosa por aí para se beneficiar, qual a penalidade disso? Então, vem a questão do direito de uso de imagem, né? O avatar. Se você fizer um avatar que se pareça com você mesmo, que é o que a gente recomenda, inclusive, né? E o profissional de marketing, depois a gente vai ter algumas discussões a respeito disso. Você precisa fazer os direitos autorais em blockchain desse avatar. Precisa, porque senão alguma outra pessoa pode fazer na sua semelhança, enfim, e se colocar lá no metaverso e se passar por você e obter todos os lucros que a tua imagem, a tua persona se dá. Então, a gente tem direitos autorais de avatar, a gente tem os desenhos industriais dos produtos que são criados para o metaverso, né? Desenho do tênis, desenho da sandália, desenho da bolsa, enfim, precisa ser registrado e resguardado. E a questão da marca, eu acho que são os 3 pontos, assim, que feijão com arroz. A gente tem outras coisas, mas são os mais sensíveis na questão do metaverso. A gente vai entrar aqui no nosso último tema e depois a gente vai abrir para as perguntas. O pessoal já está fazendo perguntas no YouTube. Deixa a sua pergunta, lembrando que quem participa pelo YouTube ou pelo Instagram está concorrendo a um livro da ABC Books. Legal? Lu, vamos então para o nosso último ponto aqui, que são as dicas para a criação de marcas no metaverso. Que dicas, então, que você pode dar para o pessoal que está assistindo a gente? Tem muita gente aqui que são pessoas de agências que trabalham para diversas marcas, mas a gente também vê aqui alguns anunciantes. Você já deu aí uma primeira dica, que é essa extensão para o ambiente digital, né, até de uma forma preventiva, mas que dicas que você dá para a criação de marcas no metaverso? Muito bem, gente. A gente precisa entender, em primeiro lugar, por que você tem uma marca e por que você registra uma marca. Você tem uma marca para se diferenciar dos demais concorrentes, óbvio. Você registra uma marca para tomar propriedade e ter exclusividade jurídica perante os concorrentes, ponto. Quando você vai criar uma marca, você necessariamente tem que criar uma marca a qual tenha esse poder de exclusividade. Lá no começo, nós falamos sobre a palavra metaverso, né? E existe grande possibilidade da palavra metaverso se tornar um termo genérico e de domínio público, porque ela vai ficando tão popular, que ela começa a ser tão genérica quanto a palavra internet, quanto a palavra online. Essas palavras realmente tecnológicas que não é de domínio de ninguém, é de domínio público. E aí a gente vê uma movimentação nos últimos meses, aqui no INPI, de marcas assim: publicidade no metaverso, farmácia no metaverso, contabilidade do metaverso, roupas do metaverso. Isso não é marca. Isso não é marca por quê? Porque a partir do momento que o metaverso ficar tão popularizado, seria como se eu quisesse ter uma marca chamada roupa na internet. Roupa online, isso né, não tem força jurídica de exclusividade. Então, se você vai criar uma marca exclusiva para o metaverso, por exemplo, né, principalmente o pessoal de criação, enfim, e por isso que o pessoal está pedindo aí uma cartilha. De nós vamos fazer, hein, Lu? Vamos lançar isso aí. Eu vou fazer, porque não é qualquer coisa que se registra como marca e as agências sofrem. Por quê? Porque elas criam, elas não sabem que aquilo não pode ser marca, e quando chega para a gente fala, isso aqui não dá, e aí ela tem que refazer. Então, no metaverso, a mesma coisa. A gente já está vendo essa movimentação desse tipo. Roupa no metaverso, comida no metaverso, enfim. Então, isso não é marca. Então, o que as agências e os profissionais, principalmente de name, precisam se atentar?
Você quer utilizar a palavra metaverso? Ok. Você quer utilizar a palavra que é genérica na atividade do seu cliente? Então não tem problema. A gente pode ter, por exemplo, tá? Vou dar uns spoilers aqui. Farmaverso, metafarma, ramo de farmácia. Então você vê que é uma palavra com ato criativo, que você pegou um pedacinho de uma, um pedacinho de outra e criou, e aí você tem o poder da exclusividade. Então, você tem caminhos que você consegue fazer para que você tenha a exclusividade que o seu cliente precisa. E aí isso depende de você, como você falou, né? Você pode até estar criando uma outra marca, né, exclusiva aí para o metaverso. Vai ser uma estratégia, viu? E a gente vê uma movimentação muito grande nesse sentido. E a gente vê uma movimentação de algumas empresas que só vão trabalhar dentro do metaverso. Quando a gente vê lá, contabilidade do metaverso, então a gente imagina que essa empresa não tenha o escritório normal, ela só tenha o escritório dentro do metaverso. Legal. Lu, vamos passar para as perguntas, porque a gente está quase chegando ao final. O pessoal da agência Wi-Fi pergunta assim, será que as marcas serão registradas como NFTs? São coisas diferentes, gente. NFT é a propriedade de uma imagem, né, de algum produto digital, cujo qual você pode vender, inclusive, partes, fazer cessão de partes. Não diz respeito à marca. O direito sobre marca continua sendo sob jurisdição do órgão competente, que é o INPI, nos Estados Unidos o ISPTO e assim por diante. Tá? Então, mesmo que você for criar uma NFT de alguma situação, você tem que fazer o direito autoral. Vou te dar um exemplo. Mascote, tá? Eu tenho mascote aqui, né? Registrado, tudo direitinho. Eu tenho a Ela, que é a nossa mascote aqui. Ela é registrada em blockchain. E se por um acaso eu quiser criá-la em NFTs para poder, né, fazer toda aquela negociação dentro do metaverso, eu também posso fazer a partir do momento que eu tenho esse número de blockchain. Então, são coisas diferentes. Então, muita gente vai fazer NFTs, por exemplo, de um produto cujo qual é de propriedade de outra pessoa, não vai ter validade. Então, a gente precisa se atentar a esses detalhes aí. Mas existe uma conexão muito próxima e a gente está muito atento a isso. Legal. Lu, quando a gente até falando disso, aproveitando aqui, pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas, os últimos minutos. Você falou dessas diferenças, né? E aí a gente também tem as criptomoedas ou as moedas digitais que podem ser muito utilizadas aí dentro do metaverso, até o link com a moeda real. Quando a gente fala disso, você tem, por exemplo, pagamento, né, da sua propriedade, né? E se você não paga, você corre o risco de perder. Você acha que provavelmente isso também vai acontecer no metaverso? Ou seja, você vai ter que ter uma monetização para a proteção da sua marca no ambiente digital? Olha, de acordo com os nossos estudos aqui, o metaverso só está sendo realidade agora por conta da gente poder ter essa economia paralela. Tá? Como isso vai ser regularizado ou não, a gente não sabe, mas que já existe, principalmente nos Estados Unidos, negociação com criptomoedas, isso é fato. Né? E dentro do metaverso, isso daí é realidade, seja, enfim, ele passa a gente a ter a validade, né? E você também ter vamos dizer, esse valor também, seria mais um valor que você teria que pagar de proteção da marca dentro do metaverso, né? Exatamente, Lu. Então, assim, a gente tem essa situação de você resguardar a sua marca nos órgãos competentes, enfim, para que você utilize aqui e utilize lá dentro. E quando a gente fala de propriedades de terrenos virtuais, até mesmo de tênis, de produtos, enfim, aí é feito a NFT, que é um certificado de propriedade, tá? É uma outra situação, já não vem mais com a questão da proteção da marca, porque senão ficaria fácil. Eu tenho a minha marca registrada e a outra pessoa faz em NFT a minha marca lá, né? Qual é a validade disso? Então, uma coisa não está diretamente ligada à outra. Ou seja, para você ter o NFT primeiro, você tem que ter a propriedade, certo? Exatamente, para que seja verídico de fato. E NFT, ela funciona muito, por exemplo, e a gente imagina que vai funcionar bastante, vai ser para a questão de imagens, avatares, produtos. Então, você faz o desenho industrial do tênis aqui, e lá dentro do metaverso você tem lá o NFT daquele tênis, cujo qual você acaba vendendo partes e assim vai. Então, uma coisa não está dissociada da outra, tá?
Muito legal. Bom, a gente está chegando ao final. Só dizer que o livro da ABC Books foi para a Norma Machado. Norma, eu vou deixar um e-mail aqui para você enviar os seus dados para esse e-mail, para que a gente possa enviar o livro para você. A Norma, que acabou aqui comentando também, aprendendo muito com a Luísa. Parabéns, Norma, o livro é seu. E eu vou pedir para o Fernando colocar a nossa última tela, que é uma surpresa. Nós aqui, em conjunto também com a Luísa, com o pessoal da Ebert, várias agências, estamos preparando um evento da ABCCom sobre metaverso. Então, se você, sua agência, quer participar da organização desse evento, da concepção desse evento, entre em contato com a nossa equipe, a nossa comunidade vai promover um evento aí do metaverso, ou pelo menos diga o que você gostaria de ver ou de saber nesse evento sobre metaverso. A gente tem, além do nosso tradicional café da manhã mensal, que eu já convido vocês à última sexta-feira do mês, além do nosso webinar mensal e dos nossos eventos tradicionais de conteúdo, a gente também está preparando um novo evento sobre o metaverso. E a gente quer ouvir de você o que você gostaria de ver nesse evento. Se você quiser participar desse evento de alguma forma diferente, entre em contato com a nossa equipe, né, Lu? Vamos preparar esse evento aí sobre metaverso. Vai ser sensacional, não tenho dúvida nenhuma. Ainda tem muito assunto, tem muita coisa aí para se trabalhar. E os profissionais de marketing, publicidade, agências, enfim, então nem se fala. Vai abrir um mercado enorme. Inclusive, assim, só uma deixa. Não sei se... acredito que vocês saibam, nos Estados Unidos, por exemplo, existem profissionais para cada coisa. Então, por exemplo, existe um profissional que só mexe com o Facebook, um profissional que só mexe com o Instagram, outro só mexe com o LinkedIn. É diferente do nosso social media que mexe com todas as mídias. Então, você imagina o profissional que só mexe com o metaverso. A profissão do futuro. Vai ter gente aí especializada em metaverso, né? E a nossa ideia com o evento é trazer o que está acontecendo, né? Até para capacitar as agências, os anunciantes, para entender como atuar nesse mundo, né, Lu? E só também aproveitando, antes de a gente finalizar, dizer para vocês, né, que a gente vai conversar com a Lu sobre lançar essa cartilha aí, de repente, a ABCCom une elas com essa dica, né? A gente passa isso para a nossa comunidade, acho que isso pode ser importante, o papel da comunidade é esse, né? Então, a gente já vai conversar aqui com a Lu para ver como que a gente pode disponibilizar isso para vocês, mas também, como eu disse, né, a gente tem vários encontros aí que a gente precisa sempre estar em contato para poder conhecer. Lu, quero agradecer demais a tua participação, a gente passou 4 minutinhos do nosso normal, que são 10 horas, mas tudo bem, porque foi muito bom o papo, daria para conversar muito sobre isso. Obrigado, e a nossa comunidade, né, sempre aberta e sempre contando com a sua experiência. Obrigado aí pelo seu tempo e pelo bate-papo. Muito obrigada, e obrigada a todos que estão assistindo aqui. Eu fico aqui à disposição de todos vocês. Tudo que é relativo à propriedade intelectual é um assunto que nos encanta e nossa equipe está sempre à disposição de vocês. Muito obrigada, Luciano. Gratidão a todos os envolvidos. Legal, e eu quero agradecer também ao pessoal da eConnecting, que cuida da nossa transmissão, né, de todos os nossos webinars. É muito importante a gente ter esses grandes parceiros da nossa comunidade, disponibilizando isso para vocês. E no mês que vem estaremos de volta com mais um webinar, né, da ABCCom. Já fica o convite aqui, como eu disse, toda última sexta-feira do mês, o nosso tradicional café da manhã para muito networking e conteúdo, além, obviamente, dos eventos de conteúdo. Lembrando que agora, no mês de junho, em breve, a gente vai dizer aí para vocês, tem o lançamento do Prêmio ABC, né, de todos os nossos prêmios, né, que compõem o Prêmio ABC deste ano, e obviamente a gente tem aí também novidades no eventos para os CMOs, eventos para a área de mídia e muita novidade também no mercado de marketing de influência. Então convido você a continuar acompanhando os canais da ABCCom, né, nossas redes sociais e nosso portal, além do nosso canal no YouTube, que você deve estar acompanhando com muitas novidades por aí, por vir aí para o mês de julho e agosto. Legal, pessoal? Espero que vocês tenham aproveitado. Quem não pôde estar ao vivo com a gente, que você possa assistir no horário que mais for conveniente para você. Já vai ficar gravado lá no nosso YouTube e também traga sugestões de pauta para os próximos webinars. Legal? Obrigado pela audiência, pessoal. Obrigado, pessoal que estava no Instagram, pessoal que estava no YouTube. Dá o dedão no like, compartilha em grupos de WhatsApp, que é muito importante a gente levar esse conteúdo para o maior número de profissionais. Valeu? Tchau, Lu. Obrigado. Tchau, Fernando. Valeu, pessoal. Até o próximo webinar.